favorável. Só os vilão, vem, vem. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Só os vilão, vem. Tá tranquilo, tá favorável. E aí galerinha, eu sou o Ernesto Guevara de Lacerna, mas podem me chamar de Che Guevara, e estarei hoje explicando para vocês o pensamento socialista utópico e científico. Socialismo utópico é a primeira corrente do moderno pensamento filosófico socialista, surgida no primeiro quartel do século XIX e que desenvolvia conceitos e ideias definidas como utópicas para os pensadores socialistas que surgiriam posteriormente. Estes primeiros pensadores do moderno socialismo não reconheciam autoridade externa, além de subordinar a religião, a ciência, sociedade e instituições políticas a uma drástica e permanente crítica. Tudo que era produzido pela humanidade deve justificar sua existência, ou seja, demonstrar sua utilidade, ou então ser combatida até que deixasse de existir. A razão era a medida de todas as coisas. A toda forma de tradição, sociedade, governo, costume ou similar existente, toda velha noção tradicional deveria ser considerada irracional e combatida. O cenário de nascimento do socialismo utópico, a França do início do século XIX, abundavam as crises provocadas pelo avanço do sistema liberal, que produzia miséria em série, proporcionando precárias condições de vida aos cidadãos que então chegavam recentemente do meio rural. A jornada de trabalho absurda e o uso de mão de obra infantil completavam o cenário de horror que a Revolução Industrial criou inadvertidamente. Nesse ambiente onde as promessas da Revolução Francesa acabaram de certo modo por não se concretizar, onde a única liberdade existente era a de mercado, com o capitalista tendo passe livre para realizar a exploração do trabalhador comum. De tal decepção e frente a uma realidade desesperadora, surgem os questionamentos por parte dos intelectuais. De uma dessas correntes de questionamentos temos a origem do socialismo utópico. O termo utopia é um resgate literário do título do livro de Thomas Morus, de 1516, e tal expressão passa assim a designar toda a filosofia defensora da igualdade social, onde era pregado um modelo idealizado, mas a receita para se atingir tal caminho não era discutida. Autores como Marx mais tarde iriam distanciar-se de certo modo de tais fórmulas, rotulando-a de burguesas, assim como fariam outros pensadores de esquerda contemporâneos a ele, pois os pensadores do socialismo utópico tinham como expectativa a iluminação ou súbita consciência dos indivíduos das classes dominantes de um determinado dia, esclarecidos da desigualdade e falibilidade do sistema em voga. Fariam então as reformas que dariam igualdade social a todos os cidadãos. Marx e os socialistas modernos obviamente não viam desse modo a composição e funcionamento da sociedade em geral, e muito menos esperavam pela benesses das classes dominantes em um dia distribuir igualdades às suas respectivas populações. O socialismo científico foi criado por Karl Marx e Friedrich Engels, quando esses desenvolveram a teoria socialista, partindo da análise crítica e científica do próprio capitalismo. Ao contrário dos utópicos, Karl Marx e Engels não se preocuparam em pensar como seria uma sociedade ideal. Preocuparam-se, em primeiro lugar, em compreender a dinâmica do capitalismo e para tal estudaram a fundo suas origens, a acumulação prévia de capital, a consolidação da produção capitalista e, mais importante, suas contradições. Eles acreditavam que o capitalismo seria, inevitavelmente, superado e destruído. E, para eles, isso ocorreria na medida em que, na sua dinâmica evolutiva, o capitalismo necessariamente geraria os elementos que acabariam por destruí-lo e que determinariam sua superação.
Entenderam, ainda, que a classe trabalhadora agora completamente expropriada dos meios de subsistência, ao desenvolver sua consciência histórica e entender-se como uma classe revolucionária, teria um papel decisivo na destruição da ordem capitalista e burguesa. Marx e Engels afirmaram, também, que o socialismo seria apenas uma etapa intermediária, porém, necessária, para se alcançar a sociedade comunista. Esta representaria um momento máximo da evolução histórica do homem, momento em que a sociedade já não mais estaria dividida em classes, não haveria a propriedade privada e o Estado, entendido como um instrumento da classe dominante, uma vez que no comunismo não existiriam classes sociais. Chegar-se-á, portanto, à mais completa igualdade entre os homens. Para eles isso não era um sonho, mas uma realidade concreta e inevitável. Para se alcançar tais objetivos, o primeiro passo seria a organização da classe trabalhadora. A teoria marxista, expressa em dezenas de obras, foi claramente apresentada no pequeno livro publicado em 1848, O Manifesto Comunista. Posteriormente, a partir de 1867, foi publicada a obra básica para o entendimento do pensamento marxista, O Capital, de autoria de Marx. Os demais volumes, graças ao esforço de Engels, foram publicados após a morte de Marx. Lyrics coming at you with supersonic speed. Summon, I'm a doom, I'm a you assuming I'm a human. What I gotta do to get it through to you? I'm superhuman, innovative, and I made a rubber so that anything you say is shaking off of me and it'll glue to you and devastating more than ever, demonstrating how to give a motherfucking audience a feeling like it's levitating, never fading. And I know the haters are forever waiting for the day that they can say I fell off to be celebrating. Cause I know the way to get them motivated. I make elevating music, you make elevator music. Oh, he's too mainstream. Well, that's what they do when they get jealous, they confuse it.